Olá, bom dia, tudo bem? 8 horas 11 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba, quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ou como diriam amigos e amigas minhas, Dia da Mulher é todo dia, mas se há de se ter um dia para a gente fazer uma comemoração especial, né, que seja hoje, Dia Internacional, ou seja, no mundo todo, hoje é o dia dela. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas, pois começa o Jornal da Manhã. Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1. Também, seja o seu celular Android ou iOS, está lá na sua loja de apps, basta que você escolha nossas rádios e selecione Jovem Pan Araçatuba, e eu também estou fazendo live lá na minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. 8 e 12, vamos aos destaques de hoje. Justiça autoriza leilão de terreno com 2 torres do antigo consórcio Andorfato. Obras da Samar podem deixar sem água 8 bairros de Araçatuba hoje. Sebrae oferece quase 90 vagas em Araçatuba para programa gratuito sobre faturamento rural. Quarta-feira é dia da coluna Dica da Nutri com a Andréa Gigliotti. Sebrae está com inscrições abertas para curso gratuito de vendas de Páscoa. Centro Paula Souza abre inscrições para curso gratuito também de empreendedorismo em Araçatuba. E hoje a minha entrevistada é a mentora e consultora de empresas Carla Bittencourt. Na Semana da Mulher, ela também vem falar aqui sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. Estou falando também porque na segunda e na terça nós já tivemos aqui a Luciana Conde, do Sebrae, ontem a comunicadora e influencer Ana Paris, e teremos mais gente nesta semana e na próxima falando sobre empoderamento e empreendedorismo feminino. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ela, anote aí o nosso WhatsApp aqui da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. 18 98106 1043. Pode mandar também lá na minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, que eu transmito para Carla Bittencourt. 8 e 14, vamos à frase do dia. Uma imagem estrategicamente construída posiciona profissionais e empresas de forma adequada, dando mais credibilidade e maior potencial de lucratividade. Frase atribuída a Lucinha Silveira, estilista e empresária. Uma imagem estrategicamente construída posiciona profissionais e empresas de forma adequada, dando mais credibilidade e maior potencial de lucratividade. Gostou da dica? 8 e 14. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 21 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 19 e 32. O dia amanheceu ensolarado com poucas nuvens, mas isso pode mudar porque há possibilidade de pancada de chuva à tarde e também à noite. 8 e 15. Justiça. Sabe aqueles 2 esqueletos de prédios residenciais na rua Duque de Caxias, perto do cruzamento com a Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba? É o terreno, aquele terreno ali onde ficam construções abandonadas. Aquele terreno será leiloado. Está marcado para o mês de abril, para o mês que vem, o leilão do imóvel que pertence à massa falida do consórcio Andorfato. A empresa pertencia ao ex-prefeito Domingos Martins Andorfato e ao irmão dele, João Martins Andorfato. A falência foi decretada pela Justiça em novembro de 1998 por insolvência, ou seja, por não ter como pagar o que devia. O terreno vai a leilão e está avaliado em 6 milhões e 500 mil reais aproximadamente. O dinheiro arrecadado será depositado em conta judicial
para ser destinado aos credores que aguardam há 25 anos pelos pagamentos. Segundo o edital do leilão, o imóvel na Rua Duque de Caxias, 1690, tem área de 1.805 metros quadrados. Nele há 2 edifícios residenciais em construção, contendo subsolo, semi-enterrados, pavimento térreo e 2 torres com 16 andares cada uma. O leilão será realizado apenas por meio eletrônico no site Asta Pública, com H, Asta Pública, H-A-S-T-A, pública.com.br, com o primeiro pregão tendo início no dia 20 de abril. Os lances poderão ser feitos até as 2 da tarde do dia 24 de abril. É isso, né? Passou da hora de aqueles 2 esqueletos lá que enfeiam a cidade terem um destino. 8 horas 17 minutos. Serviço público, preste atenção, porque a Samar, concessionária responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, faz hoje 2 manutenções programadas. Uma delas começou às 8 da manhã na área do reservatório Bom Tempo para melhoria no sistema de abastecimento de água. Por causa dessa manutenção, 5 bairros de Araçatuba poderão sofrer interferências no abastecimento de água. São eles o Icaraí, o Jardim Brasília, Jardim Centenário, a Vila Estádio e o Morumbi. A normalização do abastecimento está prevista para as 11 horas da noite de hoje. A outra ação é para troca de equipamento medidor de vazão de água e vai ocorrer a partir das 9 horas no cruzamento da José Faganello com Manuel Pires, no bairro Esplanada. Por causa desta outra manutenção, 3 bairros poderão sofrer interferências no abastecimento de água: o Esplanada, o Jardim Ouro Preto e também o Jussara. A normalização do abastecimento está prevista para 6 horas da tarde de hoje. De acordo com a Samar, nos 2 casos, os imóveis que têm caixa d'água não deverão sentir os efeitos da manutenção. A empresa pede que os moradores, no entanto, utilizem a água dos reservatórios sem desperdícios. Mais informações podem ser obtidas no site da Samar, samar.eco.br, e nos canais de atendimento 0800, chat, WhatsApp, que estão lá no site da Samar. 8 e 18. Capacitação. Com o objetivo de promover a competitividade das micro e pequenas empresas, o SEBRAE está com inscrições gratuitas abertas para o programa Agentes Locais de Inovação, ALI, em todo o estado de São Paulo, focado no segmento agro, o ALI rural, portanto. No interior de São Paulo, são ao todo 885 vagas para produtores rurais nas cidades de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ourinhos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votuporanga. Para Araçatuba especificamente, são 90 vagas. O projeto Ali Rural vai atender produtores e produtoras rurais com um CNPJ ou DAP rural ativo que estejam em momento de busca de desenvolvimento de novos produtos, soluções, serviços ou modelo de negócios para a melhoria dos processos produtivos e acesso a novos mercados. E tudo isso visando a implementação de inovações nos negócios e aumento de faturamento. Quem não quer, não é? As inscrições estão abertas no site do programa Ali Rural, do SEBRAE, e podem ser feitas até o dia 30 de abril. O projeto terá duração de até 8 meses e os encontros já começam no próprio mês de abril para quem já estiver inscrito. O foco do Ali Rural está no aumento do faturamento e da inovação para auxiliar as propriedades rurais que têm dificuldades em ampliar as suas participações no mercado. A metodologia consiste em diagnóstico inicial realizado por agentes especialistas em agronegócios que sejam trabalhadas em 5 vertentes fundamentais: melhorias no processo produtivo, redução de custos, novos produtos, controles gerenciais, marketing e vendas. Dentro do período de até 8 meses, como eu disse, serão realizados encontros individuais na propriedade rural e coletivos também por agentes locais de inovação, supervisionados por especialistas do SEBRAE, para que sejam mensurados os resultados dentro das metas definidas para o crescimento do negócio.
Pois é, você então, produtor rural, fique de olho aí no Ali Rural Agentes Locais de Inovação, programa do Sebrae que está com inscrições abertas. Acesse o site e redes sociais do Sebrae, tenha informações, inscreva-se e aumente o faturamento do seu negócio rural. 8h21. Entrevista do dia. A minha entrevistada, que já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é a mentora e consultora de empresas Carla Bittencourt. Eu aqui mudando a câmera do meu celular, aqui está Carla Bittencourt, bela e formosa, na Semana da Mulher, para falar sobre, aliás, no Dia da Mulher, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar todas, e está aqui para falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. Bom dia, Carla, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Primeiramente, agradecer o convite especial esse dia, né? Neste dia, e claro. Um feliz Dia das Mulheres aí para todas as mulheres que estão nos ouvindo aí hoje. Um bom dia para todos os ouvintes. É isso, Carla. Desde segunda-feira eu estou trazendo aqui mulheres bem-sucedidas para contar um pouco da sua história, da sua experiência e assim, quem sabe, inspirar outras que muitas vezes ficam timidamente lá, paradinhas, às vezes com medo de empreender, mas você, uma empreendedora de sucesso, tem muito a nos contar. Resumidamente, fala pra gente da sua carreira profissional, como começou e que estágio está hoje. Bom, primeiramente, às vezes as mulheres veem, né, as mulheres aí empoderadas, né, as empreendedoras, e às vezes elas olham e falam assim, nossa, ela já começou assim grande, já veio de família, né, de posses, né, já nasceu assim, já teve uma criação que já foi criada para ser uma mulher empoderada. E nem sempre é assim. A minha carreira, eu falo que começou como manicure. Né? Manicure. Manicure. Porque foi fazendo unha, eu fazia uma unha, eu sempre me destaquei assim, porque eu falei fazer o melhor em qualquer área. Inclusive, quando eu iniciei a minha carreira de manicure. E eu fazia unha em Birigui e fazia unha mais das madames, nos condomínios fechados. Então, eu chegava para fazer unha, eu olhava a casa, eu olhava aquela mulher toda poderosa, entrando com as roupas de marca, com as bolsas, com os carrões. Eu chegava naquela época, existia, eu nem sei se existe ainda o mototáxi, né? A gente está falando existe. Isso de 22 anos atrás, mais ou menos. E, então eu chegava ali de mototáxi, tinha que ir até na portaria, às vezes andava 2 quilômetros para você chegar na casa. E eu comecei a viver já, eu acredito, meu sonho de me tornar melhor, de querer fazer acontecer na minha vida, quando eu comecei a olhar aquelas mulheres. E eu comecei a me perguntar, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? E comecei a sonhar, né, em algum dia poder ter aquela vida. E eu sonhava, idealizava, colocava no meu mapa mental, eu já me imaginava entrando numa casona, né, dentro de um carrão. E eu tinha uma vida muito difícil, eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha um casamento fracassado. Então, eu fui criada para ser esposa mesmo, ruim com ele. Eu lembro que minha mãe tá me ouvindo. Ela falava assim, filha, ruim com ele, pior sem ele. Tem gente pior. Ele, pelo menos, te ajuda a cuidar dos filhos, né? Era aquela historinha ali que a gente ouvia. Mas eu sonhava grande. E até que eu decidi me divorciar. Não é um conselho, tá, gente? Mas... eu percebi que eu queria voar, que eu tinha ambição e que ali eu não era feliz. E eu me divorciei, passei num concurso do SESI e comecei a trabalhar como concursada no SESI. Então eu já comecei a vivenciar a minha história diferente com outras pessoas. Até que também eu já sonhando alto percebi que a minha carreira estava muito travada, né? Que é concurso, você vai subir de cargo. Eu falei, não, eu quero mais. E eu deixei, né, o concurso e fui para uma empresa privada para ganhar menos do que eu ganhava. Foi numa usina em Brejo Alegre. Mas eu queria aprender. Eu sabia que eu precisava voltar um pouco para começar a minha carreira. E comecei ali minha carreira de RH. Então eu já me destaquei, eu fui para o departamento jurídico, já comecei a trabalhar com os passivos trabalhistas. Saí da JBS, da usina, né, que se chamava Belpav na época, hoje é do Grupo Renuca.
e eu fui para JBS, antes era Bertin. E a minha carreira houve a fusão, eu tive uma ascensão muito rápida. Eu saí em 8 meses de uma analista de folha de pagamento para uma gerente de unidade. Caramba! Isso tudo porque eu sempre me destaquei no que eu fazia. Eu queria tanto, eu sonhava tanto, Marcelo, eu queria tanto ter a vida, assim, que eu colocava na minha cabeça aquelas mulheres, né, e seguia ali, e eu não via obstáculo, não. Eu fui embora. E em relação, Carla, à capacitação, você fez, Tudo no decorrer. No decorrer. No decorrer, não foi nada antes. Tá, mas você fez curso técnico ou fez faculdade? O que você cursou? Deu muito tempo? Foi um atrás do outro? Foi engatando cursos e especializações? Como foi esse processo de ganho de conhecimento? Outra coisa, a minha graduação não foi as graduações tradicionais, como todo mundo acha, né? Então, não tinha formação. Era, né, as graduações tecnológicas na época, que são graduações mais curtas, né? Então, que as grades são picadas. Então, na minha gestão em administração e gestão em RH. Então, essas foram as graduações que chegaram. E aí, eu fui me especializando depois, no decorrer da carreira, que eu fui me especializando em áreas. Então, hoje eu sou formada em PNL, em Programação Neurolinguística, também sou coach, sou especialista em recrutamento e seleção, em desenvolvimento de liderança. Então, o que eu fiz? Eu peguei as graduações que não eram, né, tecnológicas e muito fracas para aquela, né, mas precisava. E aí, disso, eu fui me especializando dentro da minha necessidade. Então, eu estava no RH, eu não tinha muito conhecimento aprofundado sobre recrutamento e seleção, então eu ia e me inscrevia em cursos, em workshops de recrutamento e seleção. Aí eu ganhava expertise, lia muito. Eu acho que o conhecimento vem muito da prática e da leitura também, e das mentorias, né, as pessoas que você convive. E então eu comecei a me especializar dessa forma, até que em 2012 foi um boom, assim, eu descobri o coach. Na JBS, a gente, na época, os diretores contrataram um coach, ninguém conhecia, ninguém falava, né, não se falava sobre coach na época, eram só políticos e pessoas famosas, e os coaches nem tinham, né, os coaches estavam começando, e esse era um coach argentino até, e só ele, né, ia para as reuniões, então só ele estava importante. Eu falei, mas que é? Eu quero ser isso daí também, eu nem sabia o que era. E aí eu fiz a minha formação em 2012 como coach, e aí foi aí que eu pedi demissão, né, da JBS. A gente entrou no processo de transição de saída. Olha isso, né? A JBS eu já era diretora de RH de novos negócios, numa multinacional. Preste atenção, você que está nos ouvindo, na coragem, né, da Carla Bittencourt, porque sabia que que tinha potencial e capacidade para isso, largar um cargo de diretoria numa JBS para encarar seus sonhos. Foi mais ou menos assim. E eu não tive medo. É claro que a gente tem aquela dúvida, como vai ser. Então, eu estava numa transição, eu ia ser transferida para uma outra unidade. E aí, eu cheguei e falei, não, eu quero desligamento. E foi muito difícil, porque eu tinha vivido alguns anos, né, eu tinha feito a minha carreira lá. E sair sozinho, você vai e você acha que você não tem vida após aquele mundo ali. Mas eu tinha uma garantia, eu tinha 2 filhos, eu tinha uma vida confortável, eu tinha um bom salário. Então, e aí o que você fez? Você criou uma empresa e foi empreender? Pra falar a verdade, eu fui. Faltou bastante planejamento na época, tá? Eu bati bastante a cabeça ali. Como a maior parte dos brasileiros empreendedores, né? Porque sai fazendo no peito. Principalmente a mulher, Marcelo, porque a mulher, ela é ansiosa, ela quer tudo pra ontem, né? Nós somos assim. E então eu nem me planejei, eu quero o sonho, vou lá e faço acontecer. Depois é que a gente vai olhando assim, não, peraí, que isso daqui não dá, isso daqui volta. E eu larguei tudo e montei uma empresa de treinamento, na época era CCB. E montei uma empresa de treinamento e eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro. Saí de lá, porque eu falei, Birigui é uma empresa, um polo do calçado. E eu cheguei pra vender treinamento, não vendi um treinamento, o dinheiro começou a acabar. Mentira. E foi desesperador. Um perrengue. Imagina, Caramba. não tinha salário e
Até que eu cheguei para vender um treinamento numa empresa de contabilidade em Bilac. Gente, eu amo Bilac. Tem um monte de gente que me assistindo, porque aquelas empresas lá, nossa, eles me levantaram, me ajudaram muito. Que bom. E era uma empresa de contabilidade, a Marli, Mulheres Empoderadas também, que já estão ali há anos, já estavam nessa, né, empreendendo há muito mais tempo. Ela falou assim, treinamento eu não quero não, mas o que você fazia na JBS? Eu falava, não, mas eu quero que você me dê uma consultoria. Eu falei, mas consultoria? E aí ela colocou o preço e a gente foi, então elas começaram ali junto comigo a minha carreira e eu fui aprendendo a ser consultora dentro do negócio delas, desse escritório. Olha só. Porém, deu muito certo. E aí os clientes começaram a ver a diferença e aí foi até que eu comecei a crescer. E aí dentro da consultoria, mas a minha área era desenvolvimento de pessoas, eu amo desenvolvimento de pessoas, e eu comecei a juntar, eu falei, eu vou para a empresa, eu dou a consultoria, eu treino as pessoas. Eu sempre foquei muito em pessoas, eu sempre acreditei, mesmo quando eu estava na diretoria de RH, que há 20 anos, quando a gente tá lá atrás, né, assim, você não consegue perceber o quanto evoluímos nessa área. Naquela época não existia assim treinamento, investimentos de empresas para treinamento. E eu sempre, mais em máquinas, né? Tecnologia, importava, era aquela coisa bonita de se falar, comprei uma máquina. Mas aí a pessoa que estava operando a máquina não tinha treinamento nenhum, ela não tinha inteligência emocional. Então eu sempre falei, você pode importar máquinas, equipamentos. Se você não trabalhar as pessoas, você não vai conseguir fazer nada com as máquinas. Então, isso lá atrás. Então, eu sempre foquei nas pessoas. E eu acredito que a minha consultoria foi esse o diferencial. Eu já pensava lá atrás, então eu me antecipei em todas as metodologias e sempre quis fazer o melhor. Então, eu sempre... Aí comecei a crescer, começou os clientes virem e aí eu fui para a área de consultoria, mas focando também nos treinamentos dentro da consultoria. Hoje você mora em Birigui ou Araçatuba? Hoje eu moro em Araçatuba. Mora em Araçatuba. A maior parte dos seus clientes estão onde? Meus clientes estão espalhados no Brasil. Muito cliente? No Brasil. Hoje a gente toma conta de aproximadamente uns 30 CNPJ. Caramba! Olha, e neles você é consultora... Consultora e mentora. E mentora. Eu sou a mentora de executivos, onde eu fico 2 dias da empresa por mês e faço a mentoria, a análise dos números e direciono tanto o dono quanto os gestores. Então, esse é o meu trabalho de mentoria. E aí nós temos a de consultoria, que é a consultoria de gestão, que a gente entra na empresa e faz a gestão. A maioria dos nossos clientes estão no canal Farma. E nós também temos... O que é canal Farma? Farmácias. Tá. Então, a gente atende a maioria de redes, né? Redes grandes com um faturamento de mais de 20 milhões ano. Tá, o público, o seu nicho são empresas de porte médio e grande? Não. Médio e grande. É isso? Muito bem, eu estou falando com a Carla Bittencourt, agora são 8h35 praticamente. Eu vou pedir para ela para que continue aqui, para que a gente faça uma segunda parte da entrevista com um pouco mais de tempo, inclusive no segundo bloco do programa, tá certo, Carla? Claro. Vamos lá, então, às 8h35, continue aí você. Se quiser mandar questionamentos, perguntas ou apenas saudar Carla Bittencourt, faça isso por meio da minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, ou pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Dois minutinhos, a gente já está de volta. Cara, muito legal, hein? Gosto muito de histórias, ainda mais de histórias vencedoras. Ontem o quê? Ontem até me emocionei muito com relação. Essa era a casa que eu morava. Eu conheci. É mesmo? Você passou lá e tirou foto?
Foi ontem. É impactante isso, né? Então hoje essa é a minha casa, dentro de um condomínio que era Onde você tá morando? na Viana. Você morava no Decolores? Era você? Eu morei um tempo no Decolores e eu morei no Chafariz, em Birigui. Ah, tá. Esse é a Biana 1 ou 2? É o 3. E... Que legal, parabéns. Olha, essa era eu, a manicure. Imagina. Tem nada a ver, né, Carla? Carla, eu nunca falaria com você. Foi aí ontem, imagina, porque eu nunca pego, a gente nunca pega, né? Você não vai pra trás. Mas como eu vou dar um treinamento hoje, eu queria inspirar. Então eu queria que aproximasse, inclusive vai ser esse treinamento que eu vou dar pro pessoal. Porque as pessoas acham que a gente tá aqui e que a gente tá muito distante dela. Ah, eu não tenho a oportunidade que ela tem. Ah, que oportunidade que eu tinha? Então, assim, o nosso ontem foi impactante. Imagina. Estamos voltando, tá? Estamos de volta, 8 horas 37 minutos. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1. Também vá lá e clique em nossas rádios, selecione Jovem Pan Araçatuba e tem a opção ainda da minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, ao vivo agora. Às 8h38, vamos aos agradecimentos de hoje. Neste momento de gratidão, meu muito obrigado de hoje vai para Gustavo Tavares, diretor do SEST Senat Araçatuba, o empresário Ricardo Grácia, também o empresário Samir Nakadi, o publicitário Ernesto Mendonça, o Alaor Júnior, do Hot Planet, o Rodrigo Simon, agora assessor parlamentar do senador Marcos Pontes, lá em Brasília, Rodrigo Simon de Birigui. Ah, tá podendo, Rodrigo, hein? O Ronaldo Stabile, o Danilo Vendrame, presidente da ACIB, a Letícia Oliveira, profissional de marketing das melhores, publicitário Flávio Borges e também publicitário Evandro Takal. A todos vocês, muito obrigado aí pela audiência e pela interação, tá bom? 8h39. Coluna semanal, agora no Jornal da Manhã Araçatuba, é hora da coluna Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Ela é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, fitoterapia e biofísica quântica, que eu nunca soube o que é. E sempre pergunto, fico de perguntar a ela. Andréa, fica o meu questionamento para que seja inclusive tema de uma próxima abordagem na coluna sua, o que é biofísica quântica. A Andréa trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Hoje ela fala sobre a importância da alimentação bem feita, da nutrição para as mulheres, afinal de contas, é o Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvir então Andréa Gigliotti. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Hoje quero começar dando os meus parabéns para todas nós mulheres, mulheres guerreiras, mulheres que são muitas em uma só, mães profissionais. Você ainda... Eu não lembro se era você, se era Silvia. Não, acho que vocês tinham um escritório no New York Tower. Tem ainda? A Andréa fica lá também. Andréa Gigliotti, é. Bom, hoje, como o Dia da Mulher, quero deixar algumas dicas específicas Não sei para o as nome mulheres dele, mas ela... que sofrem das oscilações Cara, ela é hormonais, excelente sofrem de profissional. TPM, Tem um monte de amigos, de uma irmã,
meu cunhado, a minha dica locutores, nutricional amigos hoje vai ser pessoais para meus, essas todo mulheres. mundo consulta com ela. As queixas das Sempre, mulheres, todo mundo fala a mesma a coisa. extensão Sensacional. abdominal, Fica lá. dores de cabeça, cansaço, Andréa Gigliotti, eu vou te passar o contato dela, fala para ela, Andréa, Marcelo que, só para dar uma valorizada, ó, Marcelo te indicou, cara, ela é, eu particularmente nunca fui, porque eu faço um tratamento desde antes do meu processo com uma outra profissional que é especializada em bariátrica, e para mim dá muito certo. Mas todo mundo que se consulta com a Andréa, eu fui atrás dela para ser colunista em função do sucesso que todo mundo me fala que consegue com ela. Todos esses sintomas. Pelo que eu entendi, ela trabalha bastante emoção, porque ela já Em todas, na verdade, né, mas que já regula é muito essa parte hormonal, de TPM. Se comunica muito bem, utiliza as redes sociais de uma forma sensacional. Todo dia faz um monte de story, dando dicas. Então, cara, eu indico para. Aliás, os colunistas que eu tenho aqui, eu indico para todo mundo. E ajuda muito também na qualidade do sono. Se você procurar no Insta, deve estar como Andréa Nutri Funcional. Peraí, deixa eu. Andréa Nutri Funcional no Insta e eu acho que nutricionista André Gigliotti no Face, uma coisa assim. Outro nutriente muito importante para a saúde das mulheres é o cálcio. Ele é um elemento fundamental e que alivia muito. Sua filha como está? Tá bem. Formou? Ele tem uma ação muito importante na melhora de Santos? Guarujá. Agora Guarujá, mas agora ela está em Ribeirão Preto. Ah, tá em Ribeirão? Iogurtes, kefir, queijos, espinafre, couve, brócolis. Lá no Guarujá também era na época. Tem um polo lá no campo. Especialmente Ah, entendi. Já antiga, ela é de Ribeirão. É o ferro. Então, Ribeirão é O ferro é um nutriente tem que tem uma ação mais estrutura, né? muito melhora de saúde. Entendi. Está em que ano? Não, tá indo pro quarto ainda. São 6? 3 mil mulheres ao longo de 10 anos. Bom, que barato. As mulheres com uma ingestão maior de ferro É fácil. apresentavam 40% menos Meio do semestre sintomas de ainda vai pro TPM. quarto. O ferro ele é um mineral que nós encontramos na beterraba, nas folhas escuras, no gergelim, feijões e lentilha. Vitamina B6 é uma vitamina do complexo B, que ela também é muito importante para aliviar sintomas de TPM. Essa vitamina, ela ajuda a reduzir a ansiedade, irritabilidade, retenção hídrica. Ela atua na produção de neurotransmissores, especialmente serotonina, ajudando a estabilizar o humor, em conjunto com outras vitaminas do complexo B, especialmente o ácido fólico e a vitamina B12. As fontes da vitamina B6, peixes, bananas, semente de girassol, avelã, noz e abacate. E para finalizar, o ômega 3, nutricionistas, né? em todas as fases da vida. O Meu, ômega não 3 deve nada para ninguém. Você está super alinhada com o que é mais moderno, informação, o que eu vejo em outros, esses bambambãs. Comunica-se super bem. Eu te passo o contato assim que terminar aqui. Eu tenho outra coisinha na hora que terminar para bater papo com você bem rapidinho sobre gerar. Muito estudado e muito bem documentado. Eu vi que você está lá, né? Ajuda a melhorar a Relações institucionais, isso é chique. Bom, essas foram as dicas de hoje, especialmente para as mulheres. Se vocês conseguirem introduzir mais desses alimentos na dieta de vocês, tenho certeza que vocês vão melhorar muito os sintomas relacionados com TPM e menopausa. Um beijo da Nutri e até a próxima. Tá aí, esta foi Andréa Gigliotti, como sempre, trazendo aqui informações relevantes sobre nutrição. Se você quiser ter acesso aos bons conteúdos produzidos por Andréa Gigliotti, no Instagram, procure por Andréa Nutri Funcional e no Facebook, nutricionista Andréa Gigliotti. Andréa, abração para você neste Dia Internacional da Mulher, tá bom? 8h45. Qualificação profissional. Olha, prepare-se para lucrar com as vendas de ovos de chocolate. O Sebrae está com inscrições abertas para o curso Decole as suas vendas na Páscoa. A ação é online e gratuita. As aulas começam no dia 9, amanhã, e vão das 7 às 9 da noite.
Os interessados devem se inscrever por meio de um link. Cara, é complicado, viu? É um formulário do Google. Então entre lá nas páginas do Sebrae Araçatuba, nas redes sociais, e você tem acesso ao link. Inscreva-se, é gratuito e decole as suas vendas na Páscoa. 8h46. Ainda sobre qualificação profissional, o Centro Paula Souza está com vagas abertas por curso gratuito de empreendedorismo, da 16ª edição da Escola de Inovadores. O formato é online, tem duração de 40 horas, distribuídas em 7 encontros semanais, que vão ocorrer nos meses de abril e maio. As aulas são ministradas ao vivo nas manhãs de sábado por professores da ETEC e também da FATEC. Os interessados precisam se inscrever até o dia 19 agora de março no link que está lá. Procure na ETEC, nas redes sociais e sites da FATEC também, que você vai encontrar o caminho. Podem se candidatar alunos e ex-alunos do Centro Paula Souza, assim como estudantes interessados de todas as idades. A lista de aprovados será divulgada no dia 31 de março. É isso, tá bom? Agora, 8h47. Vamos à segunda parte já da entrevista do dia com a mentora e consultora, a Carla Bittencourt. Olha eu apertando botões errados aqui, Carla. Deixa eu mostrar aqui. Carla Bittencourt, de volta na tela. Está lá ao vivo na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Tem gente nos acompanhando, ó. Sol, ativista do autismo, Sol. Estou lendo o livro Protagonismo Azul, uma graça. Nesta semana termino. Falo para você o que achei, mas já posso adiantar que estou adorando e deixo como dica desde já para quem está nos ouvindo, você que eventualmente interesse-se pelo tema TEA, transtorno do espectro autista. Também na audiência, a Madalena Celone. Bom dia, Madalena. E a Marilza Silva também. Todo mundo querendo saber das histórias de Carla Bittencourt. Se você quiser, também anote o nosso WhatsApp, 981061043. Envie sua pergunta, seu questionamento a Carla Bittencourt, que no primeiro bloco falou aí da sua trajetória. Começou como manicure. Ela, no intervalo que me mostrou fotos dela do antes e do depois, como era como manicure, a casa em que morava naquela época, e eu preciso ser muito sincero, vou dizer o que disse a ela. Se eu olhasse aquela foto e você não me dissesse que era você, eu não acreditaria. Mudou bastante. A casa também, né, ela que mora hoje num condomínio fechado aqui em Araçatuba, mostrou a casa na qual morava em Birigui, completamente diferente. Mas para isso, capacitou-se, atualizou-se, qualificou-se, reciclou-se, sonhou e tirou os sonhos do papel. E isso, no final das contas, é muito importante, né, Carla? Porque eu costumo dizer que sonhar e ter ideia, todo mundo faz. Mas tirar do papel, colocar em prática, é muito difícil, não é? É o fazer acontecer. Desculpa, agora sim. É o fazer acontecer, né? Quando as pessoas me perguntam assim, Carla, o que eu preciso para mudar? O que eu preciso fazer? Eu tô perdida, eu quero fazer algo, mas eu não sei por onde começar. Eu falo simplesmente assim, a primeira coisa você precisa decidir. Porque quando você decide, é uma força que vem de dentro que não tem nada que segure. Então, e não ter dúvidas do que você quer e onde você quer chegar. E eu sempre, assim, uma dica muito interessante também é você não olhar o meio. Porque se você olhar o meio do caminho que você tem que fazer para chegar, aí você vai colocando muito obstáculo. Então eu sempre fui uma pessoa, eu comecei a estudar muito sobre a lei da atração, a mente, como funcionava. E aí eu entendi que se eu olhasse o meu caminho, era muito longo. Imagina uma pessoa que é manicure, tem 2 filhos, já está com 27 anos, porque não que 27, mas se eu tivesse começado com 17, eu já tinha 10 anos. E eu tinha 2 filhos pequenos. Eu não tinha ajuda do meu ex-marido, eu tinha ajuda dos meus pais, mas também muito pouco, não era não vem aqui, não vou te pegar e vou te levar onde você quer ir.
Então, se eu olhasse o meio desse caminho, eu não chegaria lá com toda certeza, porque eu ia falar assim, ai, como que eu vou fazer algum curso, alguma coisa, onde eu vou deixar meus filhos? Ai, nossa, até eu começar isso, eu vou ter que começar uma carreira numa empresa, até eu crescer, eu vou ter que levar 10 anos, porque o fulano levou 10 anos para chegar numa gestão, né, numa Por que gerência. que isso acontece? Por que que as pessoas colocam tanto obstáculo e ficam com medo do que pode dar certo, Carla? Bom, cada pessoa, quando a gente nasce, eu falo que a gente vem com a gente começa a se programar. Então, cada pessoa, de acordo com o que ela vive, experiencia na vida dela, e principalmente o meio que ela vive, ela pensa de uma maneira. Então, eu sempre falei que se você está pensando de uma maneira que está te limitando, está te colocando muito obstáculo, é o meio que você vive, são as histórias que você teve, as experiências que você teve na sua vida, as coisas que você ouve, né, as informações que você manda ali pro seu cérebro, podem te limitar muito. E aí faz você não ter tanta coragem, porque você não acredita em si. Acho que quando a gente fala em empoderamento, as mulheres precisam empoderar-se, eu acho que primeiramente conhecer a si mesmas. Elas precisam saber o que elas gostam, o propósito. Quando a gente fala de propósito, é tão bonito, né? Todo mundo fala, o seu propósito. O propósito nada mais encontre o que te faz feliz. Porque a missão, desde quando a gente nasce, é ser feliz, de todo ser humano. Eu nasci, a minha missão é ser feliz. Então, dentro do meu relacionamento, qual é o meu propósito? O que me deixa feliz? Dentro do meu trabalho, o que vai me deixar feliz? Então, construir isso, a encontrar esse propósito, e aí você começa a trilhar o caminho. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiquei vendo o meio, né? Porque eu comecei lá atrás, né, quando eu me divorciei e fui fazer o concurso e fui me especializar, fui pra JBS, só que quando eu saí da JBS, eu também comecei a fazer sucesso na carreira de consultora, eu entrei numa relação abusiva. E aí, o que aconteceu? A minha carreira foi por água abaixo. Ou seja, com 38 anos, eu já me vi, eu tenho 45 hoje, mas com 38 anos, eu cheguei no fracasso, no fundo do poço, mais do que eu estava quando eu comecei. Porque quando eu comecei, eu estava no 0. Quando eu vim para recomeçar, eu estava no menos 100. Porque menos 100, gente, é dívida mesmo. Então, eu tinha o foco, eu tinha a determinação, mas eu não tinha planejamento, eu não estava preparada emocionalmente para ser quem eu gostaria de ser. Então, eu praticava hábitos da pessoa que não tinha crescido ainda. Então, as pessoas falam assim, mas ela está há 20 anos aí, né, crescendo. Não, esquece tudo, porque eu perdi tudo. Eu recomecei tem 4 anos, 5 anos. A minha vida mudou em 1 ano. Em 1 ano, eu saí do menos 100 para uma condição de uma investidora, vamos dizer assim. Eu saí de endividada para investidora em 1 ano. E se alguém virar e falar assim para mim, como você fez isso, a conta nem fecha. Eu falo, mas como que eu ganhei dinheiro nesse ano? E assim, eu também não quero nem saber como foi. Eu só mirei lá na frente, fiz meu trabalho honestamente. Eu sei que eu ganhei honestamente, porque eu trabalhei pra caramba aquele ano. Sim. E ponto final, eu não fiquei colocando obstáculo. Nossa, eu tenho 100... Imagina, no menos 100, até você chegar no 0, se eu fosse pensar no meio, e eu com 40 anos para 39 anos... Você nunca ia fazer essa escalada. 39 anos. É o que você chama de crença limitante? Eu ouço você sempre falar de crença limitante. A crença limitante, o que é? São as nossas programações, a gente se programa, e é a forma que a gente vê o mundo, que é a forma que a gente acredita, ou que programaram a gente para acreditar. Então, um exemplo, uma crença limitante é aquela que fala assim, nossa, mas eu já tenho, eu falei 38 não, com 40 anos eu recomecei, tá? 40, tem 4 anos e pouquinho, 5 anos, vamos dizer assim. A crença limitante é aquilo, tudo que te limita, então são os pensamentos. Então, um exemplo, nossa, eu já tenho 40 anos e devo 100 mil. Você acha que eu vou conseguir até eu chegar no 0? Era mais fácil desistir. Como a maioria das pessoas desistem. É aquilo que está incrustado e a gente acredita. Você não tem potencial. Entendi. Porque eu ouvi muito isso no meu relacionamento. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você é uma fracassada. Você não vai ganhar dinheiro. Sério? Tudo que você ganha, você gasta. E realmente era, né? Porque eu mudei, né? E você não é ninguém. Eu vou te ver na sarjeta. Meu Deus. Eu ouvi muito isso.
Muito, muito. Então, ou seja, essas palavras, elas fortalecem, elas ficam ali. E a gente passa a acreditar. E Então, como mudar, Carla, essa mentalidade? Como se diz muito na gestão de pessoas e no desenvolvimento pessoal, a gente fala muito de mindset, mentalidade, ou forma. verdade. Como mudar isso? Gente, é como se a gente fosse um computador, a gente está programado. Pra gente desprogramar, e não existe, né? Pra gente se reprogramar, nós precisamos neutralizar alguns pensamentos e criar novos. Então, a gente consegue treinar qualquer coisa através do hábito, treinamento. Então, eu coloquei ali no papel todos os comportamentos errados que eu tinha e todos que seriam os comportamentos ideais. E eu comecei a praticar todos os dias o comportamento da pessoa adequada. Então, um exemplo, como uma pessoa rica se comporta? Como ela fala? Uma pessoa rica, ela fala, não tenho dinheiro? Não. Não, eu estou fortalecendo. Quando eu falo, eu não tenho dinheiro, eu estou mandando a mensagem, eu não tenho dinheiro. Quando eu viro e falo assim, ó, dinheiro não traz felicidade, o meu cérebro vai entender que se eu ganhar dinheiro, eu não vou ser feliz. Então, tem coisas... agora, depois de velho, ninguém consegue fazer... né? Depois de velho, vai querer fazer as coisas agora? Burro velho não aprende truco novo. E a gente ouve muito, mulher agora, pra ir... vamos... Tenho mulheres da minha idade que, assim, se divorciaram, eu falo assim, e aí, o que você tá fazendo? Eu encontrei, né, na praia uma pessoa, eu falei assim... E aí, o que você tá fazendo? Me divorciei, tava muito mal. Não, e agora? O que você vai fazer? Eu tô procurando um marido rico. Perdão. Primeiro, gente, porque tá muito difícil. Meu Deus. Gente, então eu falo assim, não, mas por que você não vai ser a rica? Olha Então, só, por que que dica. você não vai ser a rica? Não vai ficar parado. E não importa a idade. Carla, até eu recomeçar, eu tenho um filho pequeno, porque é tudo desculpa, é tudo muleta pro seu fracasso. Então a mulher, ela precisa primeiro assumir a autorresponsabilidade. Tudo que você vive na sua vida é culpa sua. Tudo. É culpa sua. Quando a culpa é sua, só depende de você. Então para de colocar muleta. O que eu fiz na minha vida foi parar de tirar as muletas. Todas. Eu falei assim, porque eu falava assim, eu sou fracassada por causa disso. Eu não consegui crescer porque... não fiz isso. Porque meus filhos, eu tinha filho pequeno. Porque eu casei errado. Porque eu fui sempre justificando o meu fracasso por conta disso. Eu não aprendi a lidar com dinheiro. Porque eu... Tudo assim. E eu colocava a culpa na minha mãe, colocava a culpa no meu pai, colocava a culpa em tudo, no mundo. Mas eu tava protegida ali. Então, entendi. E também sai da posição de vítima. Porque quando eu saí do meu relacionamento, que era abusivo, saí com um monte de traição, sem dignidade, sem nada, com menos 100, com dívida, sem emprego, sem trabalho. O único trabalho que eu tinha, que tava numa projeção, que era na Lome, ele faleceu, então, ou seja, eu morri junto com ele de novo, porque eu já tava morta, a hora que ele teve o falecimento, eu morri de novo, porque era a minha chance, né, de retomar, e então foram, assim, várias situações que poderiam me fazer desistir. E eu olhei e falei, não vou. E eu comecei a mirar e fui. Então eu acreditei em mim, eu comecei a praticar o autoconhecimento. Eu comecei como eu tava no fundo do poço, eu falo que é no fundo do poço, que é meu próximo livro, Como é que é o nome? Como Cheguei ao Fundo do Poço, o próximo livro. Próximo livro. O primeiro... 7 Poderes. Sete Poderes. 7 Passos do Sucesso, que foi a mesma Este eu já li. Você ainda participou de todo esse? Sim. Você ainda tem exemplares? Tem. Você está vendendo? Trouxe todos os exemplares. Vou sortear um, então, todo mundo que está vendo a gente, a Sol, a Madalena, a Marilza, todos os outros. Desde já, quem entrar lá na minha página, no Facebook ou no meu canal no YouTube e colocar eu quero o livro da Carla Bittencourt, você vai deixar quantos aqui? 2? 2, eu posso mandar mais uns 10 para você. Maravilha. Então tá, 10 livros aí, com mais 12 livros, as 12 pessoas que entrarem, ou se entrarem mais de 12, aí não vai dar. As 12 primeiras que entrarem vão ganhar um livro de Carla Bittencourt. O primeiro, o segundo você pretende lançar quando? Ainda esse ano. Ainda neste ano.
Pra falar a verdade, ele tá sem o final ainda, porque eu quero viver esse final. Ah, que bom, que legal, Carla. Muito bom, muito bom. E aí você vai contar nele também um pouco dessas experiências. Tudo. Aí nele eu vou falar como eu cheguei mesmo no fundo do poço, porque a gente acredita que o fundo do poço, né, é um lugar ruim. Não. Você pode ter as duas opções. Se você achar que é o fundo do poço ou se é o fundo do poço. Uhum. Porque é pegar que na verdade tudo que é o seu ponto de partida para a ascensão. Então, é pegar tudo que você tem. O que eu fiz? Eu fiquei na cama, eu fiquei em depressão, eu poderia ter desistido, porque era mais fácil. Né? Eu vou ficar aqui de boa, as pessoas vão me ajudando, né? Minha mãe vai me ajudando, meu pai vai me ajudando, qualquer coisa eu volto a morar com a minha mãe, e aí vai indo, eu vou viver minha vida assim, como uma grande maioria vive. E eu não queria mais viver na mediocridade, eu queria transformar a minha vida, eu queria mudar mesmo, eu queria transformar, mas principalmente eu entendi que a mudança tinha que estar em mim e não nas outras coisas, né? Não nas pessoas. Então, quando eu entendi isso, que realmente minha vida começou a mudar. Então, eu sou o que eu quiser, basta treinar. Eu até escrevo isso no livro e falo. E o treinar é a partir de comportamentos. Se eu falasse pra você, muda o seu pensamento. É muito difícil mudar o pensamento. Com certeza. Muda a forma de você pensar. Esquece, é tudo lindo, tá? Mas na prática não funciona assim. Porque você tá falando, você tá fazendo uma coisa, você tá pensando outra. Aí você fala assim, nossa, não vai dar certo. Nossa. Então, o hábito, a prática mesmo que você comece e fale assim, mas não tá dando certo porque eu tô pensando outra coisa. Continua. A sua mente, ela não entende o que é verdade do que é mentira. Então, você vai contando pra ela até que aquilo se torna verdade. E aí, você cria uma nova conexão, neutraliza aquela que você tinha lá dos seus defeitinhos e vai vivendo essa nova pessoa. Você vai vivendo. Isso você pode treinar no seu relacionamento, você pode treinar com os seus hábitos alimentares, com a prática de educação física, dentro do seu trabalho. Então, é parar de colocar a culpa nos outros, assumir a sua responsabilidade, praticar o seu autoconhecimento e acreditar. E eu acho que principalmente muda o seu meio. Se você não tá chegando lá, tem alguma coisa errada com o seu meio. Se você não tá conseguindo mudar, você tá ouvindo coisa errada, você tá vivendo coisas erradas. Porque as pessoas que você convive, o meio que você convive, você é o próximo. Então as pessoas não têm essa consciência. Eu aprendi uma coisa com a Carla há muito tempo, que é assim, ó, que você, na verdade, se você ler, se você olhar vídeos de coach, enfim, eles vão falar o que ela me disse há muito tempo atrás. Tenha uma meta e todo dia olhe para essa meta, revise essa meta e pense que você, na forma de chegar lá, não nos obstáculos, ó, como eu vou chegar lá. E concretiza. Porque não adianta ficar exatamente de braços cruzados. Madalena Celone já está falando aqui, eu quero ganhar um livro, maravilha, já é dela, com certeza. Quero lembrar que semanas atrás eu entrevistei alguém aqui, lembrei, Suzana Sintra, empresária de Birigui, que neste ano também vai lançar um livro, e ela, na época, ela deixou um livro aqui, eu até sorteei, chama Seja Imperfeito, junto com outros 25 autores, que fizeram textos resumidos de livros que vão lançar neste ano, e o texto da Suzana é sobre propósito. Olha que bacana. E ela fala isso, olha, tenha um propósito, na verdade, ela diz que todo mundo tem um propósito, mas você não para pensar, e depois você também não, assim como a meta, muitas vezes a gente não enxerga e a gente não corre para concretizar. Então você olha, mulheres que eu admiro, falando coisas convergentes, dando boas dicas. E Renata está aqui me perguntando, Carla, o seguinte, Carla, muito legal, muito bacana tudo que você está dizendo, mas você sentiu alguma dificuldade por ser mulher e aí receber menos ou um outro tipo de tratamento em relação a homens que ocupavam cargos semelhantes na sua trajetória profissional? Não vou mentir, né? Em multinacionais, geralmente, na minha carreira, no meu início de carreira, sim, eu era mulher, eu tinha um salário menor, um pouco menor, no início. Não por ser mulher, porque eu também estava começando, e isso rapidamente
não acontecia mais porque as empresas, há muito tempo atrás, já trabalham com plano de gestão de cargos. Sim. Então, não tem mais sexo dentro de uma empresa. Não tem mais o masculino e o feminino como antes, né? As mulheres antes sempre, primeiro que não ganhavam os cargos de liderança, muito menos salários iguais, né? Hoje não, hoje as empresas eles não tratam mulheres e homens, e sim cargos. E as mulheres hoje, elas estão aí, se a gente olhar no mercado de trabalho, ganhando muito mais que os homens, e as empresas investindo muito em mulheres, acreditando muito em mulheres, e não vejo mais, praticamente, eu convivo dentro de empresas, né, dou consultoria, e não visualizo, não vejo nenhuma discriminação entre homem e mulher em cargos de liderança ou de gestão dentro de empresas. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, porque às vezes eu tenho um cargo de liderança e o dono da empresa ele chega e fala assim, então, eu prefiro mulheres. Eu tô preferindo mulheres. Olha As mulheres, talvez pela mente coletiva sempre do que a gente já vê que tá enraizado, né? Uhum. Né? Algo assim, a gente sempre mata um leão por dia para mostrar a nossa capacidade. Talvez não porque o outro está duvidando, mas às vezes a gente mesmo. Porque a gente sempre tá ali vencendo uma batalha todos os dias. Mesmo que inconsciente por ser mulher, eu preciso provar. Agora, uma coisa que eu sofri como consultora, né, dentro da carreira profissional, dentro de uma empresa, não sofri nada. Não sofri. Agora, como consultora, eu sofri preconceito, sim. Primeiro, por ser mulher e segundo, por ser jovem, né, quando eu comecei. Então, eles não... no início, eu já deixei, sim, ser contratada. E já fui contratada em uma empresa que eu ouvia muito assim, nossa, até por ser mulher, você tá indo bem, né? Caramba! Com o cliente, E às vezes assim, não botava fé em você não, viu? Porque eu sempre tive homem aqui, eu ouvi isso de clientes lá no meu começo da minha carreira, sim. E tive esse tipo de preconceito por ser mais jovem, que geralmente consultor era... Hoje não, tá? Hoje nós temos consultores jovens. Estou falando lá no início, né? 10 anos atrás, o consultor era aquele cara que já tinha trabalhado muito, já tinha se aposentado, e muito mais homens. Era uma carreira muito mais masculina que feminina. Então, aí chego eu, né? Então, que eu não era mais jovem, né? Então, tinha menos de 40 anos. E eu sempre fui espalhafatosa, né? Na minha forma de falar, de vestir, né? Tal. Então, as pessoas não botavam muita fé, não. Aí, depois, aqui no decorrer do trabalho, que começou. Então, eu senti bastante preconceito dentro da consultoria. Mas passou por cima de tudo e hoje tá aí uma mulher de sucesso. Me dá um livro aqui, por favor, para eu... Mostra a capa aqui para o pessoal dar uma olhada, ó. Você a 7 passos do sucesso. 7 poderes. Coach Carla Bittencourt. Carla, eu já tenho 5 ganhadores. Ó, olha, Madalena Celone, Márcia Tendecor, Sol Ativista, Marilza Silva e o Márcio Maximiano, que é um sócio proprietário aí da 018 app. Aliás, sugiro para todo mundo, viu? Já pediram. Então a Carla, hoje ela vai deixar 2, mas ficou o compromisso de mandar mais 10. É autografado, passa os nomes que eu mando autografado. Então tá bom. Ou se você preferir, porque até amanhã, bem, a gente conversa depois aqui. É isso. Agora já são 9h09, eu preciso ficar por aqui, mas quero agradecer muito a você, Carla, pela disponibilidade, sei que sua agenda é apertada, de vir até aqui. Carla, inclusive, fará para mim um outro favor, vai até o Ritinha Prates, vai dar uma palestra contando essa história linda dela, de sucesso, para inspirar outras mulheres. Muito obrigado pela participação, Imagina, tá bom? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. O Márcio está falando aqui, o Márcio Maximiano do 018 app, excelente história de empreendedorismo, Marcelo. Me identifiquei. Empreender é uma luta diária, serve para mulheres e também para homens, não é? Isso mesmo, é um desafio diário, viver é um desafio diário, é alegria, proposta e vamos embora. Tá certo. É isso, eu vou ficando por aqui, mas quero adiantar que amanhã,
Amanhã meu entrevistado é homem, é o Dr. Cláudio Santos, que vem falar de comportamento e saúde, algo que é muito importante para todo mundo, não é verdade? É isso, aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan com muita música boa. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Um monte de mensagem aqui. Tô ouvindo, quero me livrar. Carla, sensacional.